Está escrito em Hebreus 6, versículos 11 e 12, o seguinte: Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim, e que longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornaram herdeiros das promessas. Meu irmão, minha irmã, em um mundo cheio de distrações e superficialidade, é mais necessário do que nunca que nossas vidas estejam firmadas em uma fé genuína, uma fé que nos transforma por dentro e reflete o amor de Cristo em nossas atitudes. No Evangelho, vemos exemplos de pessoas que, ao invés de viverem de forma autêntica, se preocupavam mais com aparências externas e com a observância de regras, como os fariseus. Mas na caminhada cristã, é essencial que compreendamos que ser cristão não é apenas seguir um conjunto de regras ou de mandamentos. Os fariseus, na época de Jesus, estavam muito mais preocupados em seguir um código de conduta externo, em parecerem justos diante das pessoas, do que em verdadeiramente viver o que o Evangelho propõe. Eles eram exímios cumpridores da lei, mas seus corações estavam distantes de Deus. Jesus nos ensina que a verdadeira fé vai além da obediência externa. Ele não veio apenas para que observássemos um conjunto de regras, mas para transformar o nosso interior, para mudar a nossa maneira de pensar e de agir. A mudança que Jesus traz deve ser no coração, na mente, na maneira como vemos o mundo, as pessoas e a nós mesmos. É por meio dessa transformação interna que seremos capazes de viver uma fé genuína. Ele diz em Mateus 5:8: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós precisamos ser sinceros em nossa fé, não fingindo ser algo que somos, ou melhor, que não somos. A palavra de Deus nos chama a sermos autênticos, a vivermos de acordo com o que professamos. Os fariseus, infelizmente, tinham um grande problema com isso. Por fora eles pareciam perfeitos, justos, mas por dentro estavam cheios de orgulho e hipocrisia. Jesus os criticou severamente, dizendo: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois como sepulcros caiados, que por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Será que não corremos o risco de cair na mesma armadilha? A fé autêntica não permite que escondamos as nossas falhas ou fraquezas. Nós não somos chamados a viver em uma perfeição ilusória, mas a buscar a transformação verdadeira. Por isso devemos estar dispostos a ser quem realmente somos diante de Deus, reconhecendo nossa humanidade e buscando a sua graça para nos aperfeiçoarmos a cada dia. Outro ponto fundamental é a compaixão. O Evangelho não é apenas sobre seguir regras ou parecer perfeito, mas sobre amar ao próximo. Quando Jesus olhava para os fariseus, ele não via apenas pessoas que seguiam a lei, mas pessoas que estavam distantes da realidade das necessidades humanas. Os fariseus estavam tão preocupados com o cumprimento das leis que se esqueceram de mostrar compaixão para com os outros. Eles eram cegos para as necessidades dos outros, enquanto Jesus sempre demonstrou compaixão, curando os enfermos, acolhendo os marginalizados e trazendo esperança aos perdidos. Por último, Jesus nos ensina sobre humildade. Os fariseus se consideravam superiores aos outros e achavam que, por cumprirem as regras, estavam mais próximos de Deus. No entanto, a humildade é a chave para uma fé autêntica. Jesus diz em Mateus 5:3: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade nos leva a reconhecer que não somos autossuficientes, que precisamos de Deus em cada momento.
Todos nós dependemos da sua graça para viver de maneira fiel ao seu chamado. Não devemos olhar para os outros com um olhar de superioridade, mas com um coração humilde, sabendo que somos todos pecadores necessitados de perdão e de misericórdia. A verdadeira grandeza no reino de Deus está em se fazer servo, em se humilhar diante dele. Resumindo, para não cairmos nas armadilhas dos fariseus, nós precisamos viver uma fé que seja autêntica, sincera e transformadora. Devemos buscar uma fé que vá além das aparências externas e que transforme o nosso coração. Precisamos ser pessoas compassivas, preocupadas com o bem-estar do outro e cultivar a humildade, reconhecendo que somos totalmente dependentes da graça de Deus. A fé autêntica é aquela que ama sem medidas, que serve sem esperar nada em troca e que busca a santidade a cada dia, sem nunca esquecer que a nossa força vem de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver essa fé autêntica, verdadeira e transformadora, para que, ao olharem para nós, as pessoas vejam Cristo em nossas atitudes. Que possamos ser fiéis à sua palavra e verdadeiros em nossos relacionamentos com Ele e com os outros. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.